aliás, é uma sugestão que eu sempre faço para vocês entrarem lá no site da Vaquinha e vocês acompanharem as candidaturas todas, vocês vão ver ali que é uma forma muito transparente, muito interessante que foi criada, porque todos nós que somos pré-candidatos poderíamos abrir as nossas vaquinhas particulares, né, e receber PIX nas nossas contas particulares. Só que isso não é uma coisa bacana, não é uma coisa ética. Então, a forma mais correta é fazer essa abertura para as pessoas que querem participar de campanhas, porque também eu acho que tem um aspecto muito positivo, que é o pertencimento das pessoas em apoiarem diretamente a candidatura do seu pré-candidato preferido. A pessoa coloca ali o que ela tem, uma empadinha, um cafezinho, mas ela, olha, eu estou junto, eu estou com você, e chegando lá, chegaremos todos juntos. Então, isso é muito bacana, e esse apoio é um apoio que vale muito mais do que a grana que outros que estão na frente aí estão recebendo. E eu acho que dá para fazer muito barulho com o que a gente tem, que a gente está recebendo de doação, junto com as pessoas que nos acompanham, né? Mas eu queria pegar aqui, Fabiano, essa realidade do Distrito Federal. Qual é o perfil do eleitor do Distrito Federal? Porque você falou, olha, tem muita... A bancada na Assembleia Distrital, na Câmara Distrital, ela está com 2/3 praticamente na mão da direita, ou até mais do que isso. E na bancada federal também a coisa não é tão diferente, do ponto de vista conservadores e esquerda. Ao que se deve isso? Porque Brasília é a localidade do nosso país com o maior IDH, a maior renda per capita e o maior número de servidores públicos. O que acontece com o servidor público? Ele tem raiva da esquerda, ele tem raiva do PT? Rapaz, eu acho um plano, viu, José? É um plano de afastar o povo das decisões da Câmara, do Senado, enfim. Porque, veja, Brasília tem os melhores salários. Brasília tem os melhores concursos públicos. Só que esse elitismo de Brasília é muito latente, inclusive culturalmente, né? Então, assim, Brasília quer ser uma redoma de vidro da sociedade, onde não se discute o Brasil, né? Então, isso é um plano. Veja, hoje aqui é muito difícil, José, em qualquer manifestação, obrigado, Débora. Até a votação da escala 6x1, você não viu uma viva alma na frente do Congresso fazendo pressão. A sociedade não discute mais o seu país. É uma sociedade totalmente individualista. Por isso que é tão importante ter esquerda muito forte aqui no DF. Porque a luta acontece em todos os lugares, mas as decisões do país são aqui, no Congresso Nacional. Então, assim, a gente briga muito, a gente luta muito, eu acho que tem coragem, sabe, José, para mudar as coisas. A gente já enfrentou tantas situações. Aqui em Brasília, a gente parou até com tanque de guerra quando teve a tanquiciata, né? Mas por que a gente fez isso? Porque eu acho uma coisa que às vezes me irrita, né, nas nomenclaturas que a própria esquerda se dá, né? Eu entendo uma coisa que me irrita é a coisa da resistência, né? Eu entendo o contexto histórico da palavra resistência, entendo super. Mas se a própria esquerda se autodenomina resistência, a gente não vai ganhar nada. A gente tem que ser ataque, nós temos que ser vanguarda. Eles que tremam, porque nós somos o povo. Uma vez eu falei isso, o presidente Lula viu a entrevista e me mandou a carta. Débora. É isso mesmo. Nós não temos que ficar resistindo. Porque, veja, se o seu time está resistindo, ou o seu time vai perder, ou já... É isso que eu vivo falando aqui, tá? A gente não tá na resistência, não, gente. A gente tá numa ofensiva aqui. Ofensiva comunicacional. Eu tô com o José nisso. Tem coisas que a gente discorda, tal, e os outros pré-candidatos também tem coisas que eu discordo. Mas, gente, vamos pro pau. Vamos pro pau com os bolsonaristas. Ó, 600 pessoas nos acompanhando, gente. Vamos mandar fazer que nem a Débora aqui. Manda R$10 pra gente. Vamos manter essa corrente aqui viva nesse canal importantíssimo. Vamos lá. Perdeu. Então, a esquerda tem que ser vanguarda, sempre. Nós só conquistamos as coisas quando a gente se movimenta, quando a gente reivindica. Veja, esse rapaz do Rio de Janeiro, o Rick, ele botou em pauta uma coisa importantíssima, que é o fim da escala de 6x1.
fez esse debate 140, na sociedade. E hoje nós estamos caminhando para o fim dessa escravização moderna da sociedade, né? Essa questão do empreendedorismo, da classe trabalhadora, eu vejo isso como uma distopia total. Mas Fabiano, e o papel do PT e o papel do próprio governo Lula, o presidente Lula, nessas pautas que você está comentando aqui? A tua observação também é a minha. Eu também faço críticas há muito tempo que nós aqui nas redes sociais nós ficamos numa posição extremamente reativa. A gente ficou sendo pautado pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, durante 4 anos do governo dele. E depois que acabou o governo dele, se a gente pode chamar aquilo de governo, eles continuaram a nos infernizar também, sempre puxando uma pauta negativa e a gente sempre a reboque. Eu sempre defendi que o presidente Lula ele tivesse uma SECOM que fosse antenada, fosse competente e fizesse, por exemplo, aquilo que os mexicanos fazem lá no México, que toda manhã tivesse uma live para conversar com o povo, porque senão você não pauta ninguém. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você falou o meu sonho de criança, o La Mañanera, né? O La Mañanera que tem no México com a Cláudia, né? E ela já chega no primeira hora da manhã pautando toda a imprensa. E as pessoas vão ficar falando durante o dia, né, do que o governo está fazendo, sabe, dos benefícios que esse governo do México está trazendo para a sociedade. Não é à toa que ela tem mais de 80%, né, de aprovação perante o seu povo. Eu estou totalmente de acordo, sabe? Inclusive, eu já tentei falar algumas vezes para o Lula para ele fazer isso lá amanhã, mas, enfim, é um problema lá da SECOM. O Sidônio deve estar ajustando alguma coisa, nunca aconteceu isso, né? Eu só espero que ele não queira ajustar depois da eleição. Né? Pois já está bem tarde para ele ajustar. Está bem ajustado. Assim, aliás, a gente brigou muito com o Paulo Pimenta durante a gestão do Paulo Pimenta, para que ele fizesse. Aí tem sempre aquela resistência, o Fabiano, mas o presidente Lula não gosta muito, não sei o quê. Gente, olha só, não é questão de gostar. O Lula, ele se desloca para todo canto, ele tem um desgaste de energia gigantesco, ele perde a voz, ele fica ali com um bando de gente e acaba não sendo tão producente em termos de comunicação para a sociedade quanto uma manhaneira. Você quer ver só, Fabiano? O Lula... Você tem conhecimento qual foi a agenda do Lula na sexta-feira passada? Você deve saber. Se você não souber, vai ser também sintoma. Não lembro. Não lembro. Então você veja como é que nós estamos fritos, meu amigo. Sabe por quê? Porque o Lula inaugurou 2 hospitais, meu amigo. O Lula inaugurou um hospital em Belo Horizonte, especializado em oncologia, com quase 90 milhões de reais em investimentos. É um hospital 100% SUS. Depois ele foi para Divinópolis inaugurar um hospital universitário com mais de 360 milhões de reais e uma escola de aperfeiçoamento na área de saúde. E o que sai na imprensa, Fabiano? Lula disse que Neymar é o primeiro convocado home office. Então, de sacanagem. Então, quer dizer, como é que o Lula inaugura 2 hospitais? E você que é militante, eu que sou um cara que estou nas redes sociais, eu tenho que procurar para saber essa história. Então, verdade. Tá muito errado, cara. Sabe? Então, uma das coisas assim que me aguardem, se nós chegarmos lá, né, nessa trajetória nossa na Câmara Federal, eu vou ter voz dentro do parlamento para ecoar esse tipo de observação até dentro do governo. Fala assim, meu amigo, olha só, vocês estão burocratas, cara. Nós estamos num processo no mundo em que a extrema-direita está conseguindo avançar em quase todos os países. Nós estamos vendo a eleição agora no Peru, está arriscado agora a Keiko Fujimori ficar com uma presidenta lá, enfim, está se discutindo isso. Na Colômbia tem uma eleição... Vê uma coisa aqui, comentário, né? Interessante. Sidônio letárgico. José defende o Jacques Wagner? Se ele defende, legal, ué. Deixa o José defender. Pedrão devia correr atrás de fazer uma live só entrevistando. Fizemos ontem.
Ontem a gente entrevistou o Jamil Chad e o Lúcio Júnior. O Fabiano Trompetista eu já entrevistei. É que aqui a gente também faz lives, gente, de notícias e também eu trago o conteúdo dos companheiros progressistas para propagar ainda mais a informação deles. Então, gente, vamos fechar essa meta de 140, gente. 10h21, já estamos no avançado da hora. Preciso do apoio de vocês para continuar fazendo aqui esse trabalho de excelência. Quem pode me ajudar aqui na Folha TV, gente? A gente precisa muito do apoio de todos vocês. Qualquer contribuição em Pix ou Superchat nos ajuda, é importante. Exatamente, precisamos falar sobre as melhorias do governo. Exato, e a gente não está falando tanto porque está sendo mal informado. Vamos lá. Também está arriscado a extrema-direita ganhar as eleições na Colômbia. Na Argentina já teve a extrema-direita ganhando na Argentina, verdade. No Paraguai. Então, a gente vai ficar assistindo os burocratas que estão ali dentro do governo Lula, na área de comunicação. Não, é porque eles estão lidando com essa história, o Fabiano, assim, eu percebo isso, o comportamento da SECOM, de uma forma profissional, mas como se eles estivessem na Dinamarca. Vamos fazer uma campanha, vamos seguir o modelo, vamos fazer propaganda na televisão, vamos aumentar a verba para colocar anúncios na TV e tal. E estão esquecendo que nós não estamos apenas numa eleição, nós estamos numa disputa de um processo civilizatório. Porque, Fabiano, se essa gente ganhar as eleições, você vai ter que sumir com o teu trompete, meu amigo, e eu vou ter que também aprender a tocar alguma coisa para fazer companhia a vocês, vai ter que montar uma banda em algum lugar. Eu tenho uma opinião, enfim, perante a comunicação, né? Eu concordo contigo que o La Manhaneira devia existir, e o presidente Lula ele é o professor supremo da comunicação, ninguém se comunica melhor que ele, né? E assim, só que a gente tem um problema dessas big techs. Por exemplo, na China não tem Facebook, não tem Instagram, não tem essas redes sociais que os algoritmos são controlados pelos Estados Unidos. Não tem isso. Então, assim, você vê, por que o TikTok não tem na China? Por que o TikTok é uma, digamos, uma big tech de exportação? É para capturar os dados dos estadunidenses. Bora, né? Gente, vamos pingar, então, turma. Assim, quando o Alexandre de Moraes ele proibiu o X, né, o do Elon Musk, a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer um debate sobre o que essas big techs fazem com a consciência crítica do nosso povo. Veja, antigamente, José, a gente tinha a Globo, que sempre dominou a consciência crítica do nosso povo, sempre colocou o povo contra ele mesmo, fez propaganda da ditadura, enfim, fez o diabo aqui no Brasil. Só que hoje a Globo não está no celular das pessoas, sabe? Hoje é o Instagram. Veja que absurdo que é o Instagram desse Nicolas. Veja o poder que ele tem de comunicação. Mas não é só o videozinho legal que ele faz, não. Né? Sacaneando, sabotando o Brasil. Não é só isso, não. Os algoritmos dele, da extrema-direita, é aumentado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a extrema-direita é uma coisa que a esquerda, acho que às vezes é bem cega para ver o óbvio, né? O que a extrema-direita é? É um dispositivo de destruição de país. Ele é o gafanhoto do país. Por quê? Ele ataca a ciência, a educação, a cultura, as universidades. O Trump, a primeira coisa que ele fez foi tirar o dinheiro de Harvard, da MIT, enfim. Ele está sabotando o próprio Estados Unidos. Veja, olha só que loucura que é isso. Veja que hoje a China, ela tem, das 10 melhores universidades, a China tem 8. Veja como é sério isso. Quando o Trump põe a taxação de impostos, né, no caso, os tarifaços, ele está aumentando a inflação dos Estados Unidos, ele está lascando os Estados Unidos. Porque, veja, quem produz o café do estadunidense quer? Somos nós. Quem faz o suco de laranja que eles adoram? Somos nós. Quem faz o ovinho lá que eles fazem na panqueca lá? Somos nós. Quem faz o mel que ele bota em cima da panqueca? Somos nós. Quer dizer, quando ele faz o tarifaço, a classe trabalhadora dos Estados Unidos vai ter um café da manhã mais caro. Então, o próprio Trump, o Milley, veja que todos eles são bem imbecis. Você já percebeu? Vamos pingar, isso, gente. Obrigado, Raimundo. Se tem uma característica da extrema-direita, é que só tem imbecil. Bolsonaro é imbecil,
O Milley é imbecil, o Trump é imbecil, enfim, toda essa estrutura da extrema-direita é o gafanhoto dos países. Então, veja, esses bilionários dos Estados Unidos que aumentam os algoritmos dessa gente que sabota os seus países, isso daí é uma grande tática da geopolítica mundial. Entende? Mas, assim, esse debate é um debate extenso, um debate sobre a comunicação. Eu concordo em absoluto com você que temos inúmeras falhas, inclusive falhas de formação política da própria militância. Ô, Fabiano, você falou coisas muito importantes. Eu tenho que interromper você, Claro, senão claro. eu perco o fio da meada. Você falou várias coisas importantes aqui. Olha, a questão do algoritmo é uma questão estratégica. Isso eu tenho falado também aqui no portal, que é o inimigo oculto, é o inimigo subliminar que já está atuando. Já está atuando há muitos anos, porque ele potencializa todos os canais de extrema-direita e os de esquerda eles dão uma segurada. A gente consegue crescer pelo envolvimento, pelo engajamento das pessoas. Mas é uma coisa que, inclusive, o governo deveria estar com uma preocupação extrema e procurando, inclusive, se aproximar das redes sociais, dos formadores de opinião nas redes sociais, porque nós é que produzimos conteúdo, nós fazemos os debates, nós é que conseguimos concatenar e antenar e congregar as pessoas que são pessoas pensantes aqui no nosso país, no campo progressista. Então, não adianta o governo só produzir videozinho para TikTok, para Instagram, coisas muito meteóricas, muito rápidas, porque isso não ajuda a consolidar a informação e a formação política das pessoas. Você vê a coisa, o que eu perguntei para você, se você sabia que o Lula tinha feito sexta-feira, ele fez duas coisas nevrálgicas, ou seja, o Lula está fazendo na saúde, assim, num curto período de tempo, aquilo que o Bolsonaro não fez em absolutamente nada. A única entrega do Bolsonaro foi cadáver aqui no nosso país. Então, como é que uma coisa dessa tão importante não é bem divulgada? Eu tenho a impressão que até o presidente Lula vai começar a vir para os nossos canais aí nesse processo eleitoral. Até porque o Flávio Rachadinha, que eu vou mudar o nome agora, porque chamar o Flávio de Rachadinha, a gente até doura um pouco a pílula, né? Que foi coisa meio simpatiquinha, né? Esse diminutivo. A gente tem que classificar o Flávio como o Flávio ladrão de dinheiro de funcionários, Flávio segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e um mentiroso, quanto mais, segundo aí os evangélicos aí, porque é o cara que disse que não tinha nada a ver com o Vorcaro, né? Então, eu concordo com você, a Marcelo! Tá absolutamente correta, e a gente tem que tentar trazer o povo que está lá no governo para explicitar se eles estão antenados com essa história do algoritmo ou não. Vocês vão depois ficar chorando sobre leite derramado. A gente tomar um toco aí perto da eleição, termos uma surpresa, enfim. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!